Eu até não sei se ele é. Mas, de alguma maneira, ele tem acesso a essa relação, que é uma relação espúria. E eu vou mais longe. Eu me preocupo sempre com aqueles que não vêm a público, com aquilo que não está dito. Porque Marcos Duval, Bolsonaro, Eduardo, Nicolas, Malafaia, esses gritões, eles se satisfazem com pouco, com muito pouco. E esses caras não são o topo da pirâmide. Pode parecer que são, mas não são. Eles são as massas de manobra de um interesse muito mais escuso e muito mais racional e muito mais vil e demoníaco que os Estados Unidos sabem operar. E eles só são usados, talvez, para nos tirar a atenção e o foco. E eles não sabem lidar com as missões, com as informações, com os cargos que estão sendo colocados. Mas assim como a CIA, a Casa Branca e as entranhas do poder estadunidense se perpassam muito facilmente no Congresso brasileiro, no Judiciário brasileiro, porque Sérgio Moro, no Executivo brasileiro, porque os interesses de Bolsonaro e companhia, tem gente muito pior, muito provavelmente, que ainda segue colocada lá em silêncio. Temos que tomar uma atenção muito maior nos discursos de políticos, mas também de empresários, lideranças religiosas, autoridades, ídolos, muitas vezes até da arte, da cultura, do mainstream, de qualquer coisa, porque a forma como esses caras se introjetam no âmago da nossa sociedade é múltipla. E eu arrisco dizer que estamos vivendo uma época que nunca passou. A Guerra Fria é aqui. A Guerra Fria é agora. O Brasil pode estar contaminado com diversos, e olha, eu não estou fazendo aqui um discurso extravagante e completamente descolado da realidade para narrar uma ideia conspiratória. Mas o Brasil pode estar crivado de informantes que estão atendendo os interesses da soberania estadunidense em todos os aspectos de imperialismo. Por que você imagina que a nossa lógica cultural, muitas vezes, ao invés de emancipar a brasilidade, se detém a uma mímese norte-americana? E pode ser só para lucro de mercado, mas também pode ser para nos deixar com esta sensação dissociada da realidade que atingiu muita gente nos últimos anos, de submissão aos Estados Unidos de tal forma que você se diz patriota olhando para a bandeira dos Estados Unidos. Em que você se diz patriota torcendo por sanções praticadas pelos Estados Unidos. Em que você se diz patriota defendendo um sujeito que mora nos Estados Unidos e diz que a primeira, que a Constituição norte-americana, a primeira emenda, é nossa. Em que você se diz patriota defendendo um cara que aponta um passaporte de espião. Isso é cultural. Isso é psicoemocional. Isso está sendo introjetado pela política, pela religião e pela arte. Então nós temos pessoas atendendo os interesses estadunidenses o tempo inteiro, em todos os aspectos. E temos que tomar mais atenção. Não podemos tirar o Marcos Duval só para o louquinho dos gritos histriônicos. Esse cara não soube lidar com a missão e por isso derreteu. Mas ele foi escolhido para ser um dos agentes infiltrados dos Estados Unidos para articular dentro do Congresso brasileiro os interesses dos Estados Unidos. Veja só, é uma implosão da democracia de dentro para fora, dando um aspecto de legalidade. Porque se o Marcos Duval tivesse
conseguido exercer bem o seu papel, chamado para si a extrema-direita e articulado votações que atendam os interesses dos Estados Unidos, a aprovação dessas leis se dá por um rito legal, se dá pelo processo adequado, e parece que está tudo certo. E aí você não entende o porquê da dissolução legislativa, do tesão que esses caras têm de destruir a nossa fauna e a nossa flora, de vender as nossas riquezas naturais, de atentar contra os interesses de um Estado e um país que está saindo do mapa da fome. Isso é perigoso política e economicamente. O Brasil que sai do mapa da fome é o Brasil que está prestes a emprestar dinheiro em real para o Banco dos BRICS para desdolarizar as relações de empréstimo internacional. E isso não pode ser aceito pelos Estados Unidos. Então eles tentaram primeiro com infiltrados em todas as estruturas do poder a coibir esse avanço, a atrasar ainda mais o nosso compasso, a nos limitar, em não conseguindo declaração de guerra. E aí os agentes saem da toca. Não dá para levar esses caras só por personagens abaixo do risco. Inimigos da pátria, traidores da nação. Para mim, só pisam no Brasil para sair do aeroporto para a cadeia. Se não, que nunca mais voltem. E aquilo que eu disse no programa de sexta-feira aconteceu. As contas de Marcos Duval deveriam ser tiradas do ar, e eu insisto, aqueles que replicarem vídeos de Marcos Duval devem ser considerados copartícipes de eventuais crimes do Marcos Duval. Então, se você é cidadão brasileiro e está compartilhando um vídeo de um traidor da pátria, conclamando qualquer tipo de ação contra a pátria, a Polícia Federal tem que bater na tua porta em menos de 24 horas e te levar para uma audiência, te levar para uma oitiva, te levar para um interrogatório. A coisa tem que ser levada a sério. Os caras têm que ter medo. Tem que parar de naturalizar que a internet é o campo em que você pode fazer aquilo que quer. Isso aí não é... E nós não estamos falando da Deep Web. O Marcos Duval é um espião do serviço secreto norte-americano infiltrado no parlamento brasileiro que postava vídeo todos os dias nas redes. Agora o Alexandre de Moraes veio e parou com isso. Limitou. Aí a censura. Censura o cacete. Aí a liberdade de expressão para trair a pátria. Qualquer país decente, a liberdade de expressão desse cara é uma forca em praça pública. Se um traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Esse cara é um traidor. E quem defender ele é traidor também. E quem de alguma maneira der visibilidade, janela de publicidade para ele, é traidor também. E tem que ser tratado dessa forma. E não importa a função. Pode ser um cidadão comum, como pode ser um parlamentar. Não há como defender alguém que se colocou no lugar de informante. Eu não estou dizendo que ele é. Você não está acusando ele. Ele disse, eu sou um informante dos Estados Unidos. E fugiu sem autorização para os Estados Unidos. Tem que ser caçado. Tem que ser preso. E tem que ser condenado. Nenhum desses caras pode ser tratado como menores do que são. Todos eles são criminosos da pior espécie. Todos eles são os grandes inimigos do nosso tempo. Eu gostaria que os rostos desses caras estivessem colados nos postes, tivessem sido colocados nos outdoors e trazidos no Jornal Nacional e permanecido por horas na publicidade das propagandas, lembrando que é de verdade ser um patriota.